1 Coríntios capítulo 15 é o capítulo da ressurreição. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, sepultado e ressurgiu no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, na maioria dos quais ainda vive, embora alguns já deram. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, que é isso? Seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, todos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Sem ressurreição não há salvação. Sem ressurreição não há vida eterna. Aqui no mundo inteiro, entre toda a humanidade, que hoje é composta de quase 8 bilhões de pessoas, há um círculo vicioso. E o círculo vicioso em toda a humanidade, em todos os seres humanos, é pecado, sofrimento, morte. Pecado, sofrimento, morte. Então existem as ciências humanas que trabalham para trazer saúde. A ciência médica, por exemplo, trabalha forte para trazer saúde. E a ciência química também, dos laboratórios, trabalham forte para trazer saúde e controlar as doenças e pandemias. Então, nós queremos cada vez mais longevidade, mas poucas pessoas é que passam de 100 anos de vida. Então, há um círculo vicioso de pecado, sofrimento e morte, no qual o mundo está envolvido e há incapacidade em nós, individualmente, de nos libertarmos do emaranhado das maldades próprias dos homens e livrar-nos da infecção cumulativa de uma vida egoísta longe de Deus. Quanto mais a gente viver egoisticamente, longe de Deus, mais sujeitos às doenças dessa vida. Nós, entretanto, temos aqui no texto que lemos o apóstolo Paulo afirmando, e se Cristo não ressuscitou, então os cristãos são os mais infelizes dos homens. Paulo pegou bem pesado, dizendo, se Cristo não tivesse mesmo ressuscitado, nós, os milhões de cristãos, somos os mais infelizes. Nós estamos em situação pior do que os não cristãos, se Cristo não ressuscitou. Pior do que os incrédulos. Por quê? Porque os que não temem a Deus, não são crentes, eles querem aproveitar a vida e fazem tudo o que têm desejo de fazer, querendo com isso aproveitar, né, os prazeres da vida, sem preocupar com a ética, sem preocupar com um juízo ou uma prestação de contas um dia, com um amanhã que chegará para nós, que teremos que comparecer diante de Deus para um julgamento. Eles não têm essa preocupação, então aproveitam o máximo a vida aqui, fazendo o que quer. Mas nós cristãos, ao contrário, a gente tem um autocontrole, uma temperança, fugindo de aparência do mal, de muitas tentações para ter uma vida mais reta, vida mais santa diante de Deus. Então nós não cometemos muitas coisas. Mas, em geral, muitos não acreditam ainda hoje na ressurreição do corpo. O ser humano foi sepultado e o seu corpo virou pó, terra. Como é que vai ressuscitar? Os seus ossos foram cremados ou jogados num vale. Então como é que vão ressuscitar? É uma preocupação antiga. Os grandes e sábios gregos, nas suas filosofias e até religiões, eles não acreditavam numa ressurreição. Porque para os gregos a matéria é má. E se a matéria é má, então eles rejeitavam a ressurreição do corpo ou da matéria. Também uma ala do judaísmo não cria, como os saduceus, não criam na ressurreição. E hoje, os teólogos cristãos liberais não acreditam na ressurreição do corpo. Eles têm outra explicação.
uma ressurreição espiritual. Mas a ressurreição é o centro do Evangelho do Novo Testamento. Outros escritores falaram sobre ela, os evangelistas, e 1 Pedro também, as cartas de Pedro, ele fala sobre isso. Em Jesus é que nós temos a primícia dos que dormem, Paulo diz ali. O primeiro que ressuscitou e foi glorificado para viver a eternidade foi Cristo. Os demais que Cristo ressuscitou na vida dele aqui foram a ressurreição física que voltaram a morrer. Mas a ressurreição e glorificação é para viver a eternidade. Então Jesus Cristo é a primícia dos que dormem ou morreram, e ele ressurgiu, e todos os salvos com ele também vão ressuscitar um dia. Então, pelo que Cristo é, pelo que Cristo fez, pelo que Cristo faz, ele nos enche de esperança, nos enche de fé, nos enche de amor a Deus, porque Cristo ressuscitou. Nós cantamos, ele está vivo, porque vivo está, e eu posso crer no amanhã, eu posso crer no futuro, porque Cristo vivo está, e a Bíblia diz que ele voltará. E todos os olhos de salvos e de perdidos o verão, enxergarão o Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento nós vemos a respeito de uma mulher que foi realmente estar com o Senhor Jesus Cristo, e até ao entrar no recinto onde Cristo estava, foi constrangedor para ela. Mas ela soube que Cristo estava lá, e ela queria muito estar com Cristo, e ela se ajoelhou aos pés de Cristo e chorou os seus erros, os seus pecados. Lágrimas caíram nos pés de Cristo, ela enxugou com seus próprios longos cabelos e usou o perfume, o jarro de perfume que tinha, e ungiu os pés do Senhor Jesus Cristo. E o que a senhora quer? Eu quero perdão, Senhor. Eu não quero outra coisa, eu quero perdão dos meus pecados. E aí as pessoas que estavam em volta, inclusive fariseus, membros do Supremo Tribunal, começaram a murmurar: quem é esse que voltou para a mulher e disse que os seus pecados estão perdoados? Isso é blasfêmia. Quem é esse? Só Deus pode perdoar pecados. Como é que Jesus Nazareno, conhecemos de onde veio, a sua mãe, o seu pai, e está aqui perdoando pecados? Ele não sabe nem quem é essa mulher que está aos seus pés. Aí o Senhor Jesus Cristo voltou para eles e diz assim: olha, quem ama muito tem um perdão grande. Literalmente, seus pecados, que são muitos, estão perdoados, pois ela muito amou. Quem ama pouco, pouco é perdoado. Quem ama muito a Deus é muito perdoado. E ela amou. E era um Jesus que caminhava dali para que pudesse um dia, não muito distante, morrer na cruz em nosso lugar. Ele tem a sua entrada triunfal ali em Jerusalém, começa na terça-feira, na Semana Santa. E aqueles episódios pré-crucificação vão até sexta-feira. Ele purifica o templo. Aí ficam com mais raiva dele, que disse que eles estavam fazendo o templo no lugar de comércio, vendendo coisas mais caras do que lá fora. E aí ele purifica o templo, aí ficam com mais raiva do Senhor Jesus. A perseguição a ele aumenta. E ele é preso, ele é açoitado, ele é levado para a crucificação na sexta-feira. À tarde ele foi sepultado. E na madrugada, nas primeiras horas de domingo, ele ressurgiu. Tanto é que as mulheres chegaram lá no túmulo, e o túmulo estava vazio. Logo de madrugada, clareando o dia, elas correram lá, depois Pedro também e outros, e verificaram que o túmulo estava vazio. Você ama muito, muito será o perdão para você, porque Cristo, ele morreu pelo seu pecado e ele ressurgiu para lhe dar perdão e vida eterna. Perdão é restauração, é transformação, é aceitação, é Deus nos aceitando sem que mereçamos estar com ele por causa dos nossos pecados. Então eu deixo algumas lições com os irmãos. Primeira, na sua morte e ressurreição, Jesus abriu o caminho para o Pai. Ele abriu o único caminho para o Pai, que é ele próprio. O lar celestial é real. O lar celestial não é afetado pelo tempo nosso cronológico, pelo espaço e pelo tempo. Não é. E nós sabemos que um ser humano poderia sobreviver à universal experiência da morte. Poderia sobreviver porque o lar celestial não está limitado ao espaço e ao nosso tempo cronológico como nós estamos limitados. E a prova clara disso é Jesus, em si mesmo, Filho do homem, Filho de Deus, Filho do homem nascido de Maria, é demonstração pessoal. Além do que ele ressuscitou dentre os mortos, ressurreto, ele foi assunto ao céu na presença de mais de 500 irmãos. Esse mesmo capítulo vai explicar isso um pouco para frente. Mais de 500 irmãos. Ele foi elevado aos céus até que as nuvens o encobriram na presença de todos. E a Bíblia diz, anjos apareceram dizendo, ele voltará, tal qual vocês estão vendo que ele foi assunto ao céu, ele voltará. Então Jesus abriu o caminho para o céu e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho para chegar ao Pai, não há outro. Eu pergunto, você acredita que Cristo é o caminho? Você acredita que ele adentrou ao lar celestial e que não há limitação para ele que venceu a morte e o pecado? E ele é o caminho seguro para você andar? Jesus é o caminho seguro para nós andarmos pela fé. Então a ressurreição de Cristo mostra isso, que ele abriu o caminho para o Pai e ele próprio é esse caminho seguro para se andar
no mundo tão inseguro, no mundo em crises, cheios de violências e problemas e guerras e pandemias, assaltos todas as horas nas grandes cidades desse país nosso, violência crescente, mas a segurança é Cristo, Ele é o caminho para a gente andar. A segunda lição, o poder da ressurreição modifica a vida dos discípulos de Cristo. Modificou no primeiro século e modifica hoje. Dias depois da ressurreição, nós vemos eventos extraordinários. Os discípulos cheios de coragem, cheios da vitalidade de estarem com Cristo ressurreto, os discípulos desafiaram o poder das autoridades, sacerdotes, governadores, tanto os judeus como autoridades do Império Romano, dos pagãos. Eles diziam: nós somos testemunhas que Cristo ressurgiu, nós somos testemunhas oculares, não podemos deixar de falar. E proclamavam abertamente que tinham visto o Senhor Jesus vivo. Diversas vezes eles estiveram com Cristo ressurreto, e foi verdade. Então, eles apelavam, convocando todos os participantes, ao ouvirem o Evangelho de Cristo da ressurreição, a crerem no Deus Filho, pela remissão dos seus pecados, que eles aceitassem a Cristo pela fé nas suas vidas. Daí o movimento cristão começou a se espalhar pelo mundo. Depois mais de 500, depois quase 3.000, depois 5.000, e hoje nós somos centenas de milhões e milhões de cristãos na face da terra. O movimento cresceu até hoje e está crescendo. Milhões estão crendo que Cristo ressuscitou corporalmente dentre os mortos, e isso por experiência própria, porque Cristo tem mudado, como cantamos, o viver de muitos de nós. A nossa vida tem uma divisão antes de Cristo e agora como é a nossa vida depois de Cristo. Como foi a nossa experiência de conversão e de transformação e como agora é a nossa vida andando com Cristo. Então o poder da ressurreição modificou a vida dos discípulos de Cristo até hoje. Uma terceira lição, a ressurreição é um tema atualíssimo. Atualíssimo. O próprio Cristo estava consciente de ser Deus. Ele venceu o poder da morte, do pecado, de Satanás, porque é Deus. Ele aceitou a adoração que só Deus aceita. Então ele é Deus Filho. Por isso ele falou com autoridade verdadeira e única. Nenhum outro poderoso ou líder religioso da terra falou com aquela autoridade que Jesus falava, porque ele era Deus. Ele é Deus. Buda fundou o budismo, mas ele não falou com a autoridade de Cristo. Maomé não falou. Kaiser, Zoroastro e outros, Allan Kardec da França, nenhum falou como o Senhor Jesus Cristo. Jamais eles falaram de si próprios como Cristo falou dele próprio. Ele antecipava o que iria acontecer. Ele disse várias vezes, em vários momentos: olha, convém que eu, o Filho do Homem, seja entregue nas mãos de pecadores, das autoridades, e o Filho do Homem será morto, mas ressurgirá dentre os mortos no terceiro dia. E ele pregou isso. Ele ressuscitará em cumprimento às escrituras de Moisés, dos salmistas, dos profetas, mais de 300 profecias que cumpriram em Cristo. Então, faça um teste. Se você não tem certeza que está salvo e estará com Cristo para sempre no céu de Deus, faça um teste. Quando você estiver em grande perigo, como eu já tive e clamei no nome de Jesus e Ele me livrou de um acidente mortal, mais de um. Quando você estiver em grande perigo, em grande problema ou em grande dor, faça o teste. Grite por outro líder religioso: ó Buda, ajuda-me. Ó Maomé, socorre-me. Ou se não, há um outro como William Shakespeare, me ajuda. Clama a outros que você acha que foram grandes e famosos. Clame. Você pode também clamar. Elvis Presley cantou até hinos: ajuda-me. Não pode, nenhum deles. Mas se você sentir o peso dos seus pecados, se você estiver triste, se você estiver abatido, e você gritar: ó Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, me ajuda, Ele vai ajudar, amém? Se você gritar: perdoa-me Jesus, como aquela mulher pecadora, Ele vai perdoar. Salva-me, Ele vai salvar. Algo acontecerá, imediatamente acontecerá, se você clamar a Jesus de todo o coração. A vitalidade espiritual de Cristo vai entrar em você, o toque da mão divina vai tocar em você, o perdão vai aliviá-lo da culpa e da condenação eterna. Então Jesus é fonte de perdão, é fonte de vida. Nenhum cristão verdadeiro tem dúvida disso. Se você for no Japão, na Coreia do Sul, principalmente na Alemanha, aqui no Brasil, na Argentina, no Canadá, Estados Unidos, Uruguai, pesquisar em todos os países, você vai encontrar que todos os cristãos que têm uma experiência com Cristo, eles não têm nenhuma dúvida, cristão verdadeiro, que o amor de Cristo os tocou e o poder de Cristo os perdoou e transformou, nasceram de novo espiritualmente, amém? E temos uma experiência para contar. O Senhor Jesus disse, Cristo desafiou: se alguém quiser saber se o meu ensinamento é
humano ou é verdade divina, que faça a vontade de Deus. Se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai saber que o ensinamento de Cristo é de Deus, é divino e não de homens. Os que aceitam esse desafio convencem-se de que Cristo está vivo e que Cristo os transformou. Cristo está ativo em nossas vidas pelo Espírito Santo. Ele está aqui de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, que Ele, assunto ao céu, enviou. Então, a ressurreição é um tema atualíssimo, porque ele fala até do ponto final da história desse planeta, quando Jesus vai fazer um fogareiro aqui em todo o planeta e transformar em nova terra. Os elementos queimarão. Ele vai purificar esse planeta, como não existirá mais. E ele vai fazer nova terra e novos céus, onde a justiça de Deus habitará e os salvos com ele para sempre. Mas uma quarta lição que nós podemos tirar, além dessa, de que a ressurreição mostra que Cristo é atualíssimo. A ressurreição é um tema atualíssimo. Quarta lição: a ressurreição de Cristo traz nova esperança, faz nossa esperança crescer cada dia. A nossa esperança cresce, venha o que acontecer, aconteça o que acontecer, a esperança do crente cresce. O maior prazer dos crentes no mundo inteiro é falar da maravilha de sua experiência com o Senhor Jesus Cristo ressurreto. É ou não é? Contar como Cristo salvou, como foi a sua experiência com Cristo, como você o recebeu pela fé e foi transformado. E agora você tem poder para vencer muitas tentações que não vencia antes, vencer muitos pecados que antes escravizavam. E agora você está crendo na vida eterna e na ressurreição dos salvos. E essa é a base do testemunho cristão. Cristo ressuscitou, está vivo. E Ele é amigo. Ele salva e nos trata não mais como servos, mas como amigos. Porque Ele deseja salvar e transformar cada um de nós em amigo dEle. Você sente-se amigo de Cristo? Cristo, o seu amigo pessoal? Nós temos muitas experiências no Novo Testamento. Nicodemos, por exemplo, é um homem rico, talvez um dos 3 mais ricos de Israel, em Jerusalém. Religioso, teólogo, príncipe dos judeus, mas não tinha certeza de salvação. Um dia ele foi estar com Jesus e elogiou Jesus pelos milagres de Cristo. Cristo, o Senhor não poderia fazer o que faz se Deus não fosse com o Senhor. Aí Jesus voltou para ele e disse: olha, é preciso nascer de novo. Quem não nascer de novo espiritualmente não pode entrar no reino de Deus. Mas como pode um adulto voltar a nascer como bebê? É impossível. Jesus disse: é o novo nascimento da água e do Espírito Santo. Água de purificação, de lavagem, o Espírito Santo que regenera quem crer em Cristo de coração. Aí ele vai dizer que Deus amou o mundo todo de tal maneira que deu Jesus para que todos que creiam em Cristo não morram, não pereçam eternamente, mas tenham a vida eterna. E que Cristo não veio condenar a nós pecadores, mas Ele veio para nos salvar. Quem crer em Cristo está salvo agora, mas quem não crê não espera o futuro, já está condenado, separado de Deus e da família de Deus, que vai viver no céu e na nova terra. Então, o Senhor Jesus Cristo revela o capítulo do novo nascimento para Nicodemos, e ele creu, e se faz presente até lá quando eles iriam sepultar o Cristo, para que ressurgisse horas depois, sexta tarde, nas primeiras horas de domingo. Então, Cristo nem experimentou, nem começou a corrupção do seu corpo, porque sexta tarde, nas primeiras horas de domingo, ele ressurgiu dentre os mortos, e a Bíblia diz que ele não experimentaria a corrupção normal de quem passa mais do que talvez 70 horas morto, que já começa, e sucessivamente. Então, meus irmãos, Cristo ressurgiu, Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo foi vencendo o pecado, vencendo a morte, que é a base do testemunho cristão. Testemunho ousado e amigável. E nós testemunhamos para parentes e amigos queridos que nós queremos que sejam salvos e que venham a Jesus para a redenção. E Nicodemos foi salvo. Pedro, o apóstolo, também foi salvo. Igualmente, João, o último dos apóstolos, foi salvo. Maria Madalena era uma mulher pecadora que dava tanto lugar ao mal, que tinham 7 demônios, espíritos imundos na vida dela, que a possuíam e fazia com que ela fizesse coisas muito erradas na vida. E Cristo expulsou os 7 demônios, ela ficou liberta e creu em Jesus e foi salva. Amém? E assim tantos outros no Novo Testamento. Até Tomé que duvidou da ressurreição a princípio, quando contaram que tinham estado com Cristo ressurreto, ele duvidou, e Cristo aparece 8 dias depois, o fez esperar uma semana para aparecer para ele. Vem aqui, Tomé, toque aqui, aqui a cicatriz aqui dos cravos. Vem aqui, eu vou abrir a roupa aqui, ó. Veja aqui onde enfiaram a lança. Aqui os sinais dos espinhos. Toque em mim e veja que é carne e osso, sou eu mesmo. Tomé assustou e disse: meu Deus, Senhor meu. Ele tinha uma dúvida científica. E hoje, se você for pela razão ou pela ciência humana, você não vai acreditar na ressurreição. Mas Deus criou todas as leis biológicas que regem as vidas. Deus criou todas as leis físicas que regem o universo, as galáxias. Deus criou
todas as leis espirituais que regem o relacionamento do ser humano e dos anjos com ele. Então Deus tem o controle de todas as coisas, ele do nada pode criar. Lembra, Jesus volta para um homem atrofiado, paralítico há 38 anos. Eu visitei alguém atrofiado há 18 anos sem andar, 18 anos sem andar numa cama, estava todo atrofiado, que dava dó. Agora já pensou alguém, 38 anos, Jesus diz, levanta e anda. Na mesma hora cresceu osso, cresceu carne, cresceu pele, tendões, nervos. Amém? E a pessoa levantou sem fisioterapia e andou. Esse é o Cristo da Bíblia que venceu a morte e o pecado. Esse é o Cristo da nossa fé. E Tomé, que tinha a mente muito científica, não estava crendo, até que Cristo ressurreto apareceu para ele. O apóstolo Paulo também não cria e achava que ele estava fazendo um bem enorme, perseguindo a igreja de Cristo, como um judeu também que era zeloso da lei, um fariseu dos fariseus lá. Então Jesus aparece para ele no caminho de Damasco com uma luz tão forte, muito maior do que do sol, e ele cai cego na mesma hora no chão. E cego no chão, Jesus lhe fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja, perseguir um crente é perseguir Jesus. Então, tu queres, Senhor, que eu faça? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E é duro para ti se levantar contra Deus. O que queres que eu faça? Peçam que conduza você até a cidade que está próxima e espere lá. E Deus fez com que ele esperasse 3 dias cego. Ele nem queria comer, ele não comeu nada. 3 dias sem comer nada, de jejum absoluto lá. Até que Deus mandou alguém, Ananias, ir lá e orar por ele. Ananias disse, mas ele persegue a nós, crentes cristãos. Vai, ele será um vaso escolhido para mim. Vai, ele vai aprender agora, não mais como perseguidor, mas ele vai aprender agora o quanto vale ser perseguido por amor ao nome de Jesus, ao nome de Deus. Vai lá. E quando Ananias orava sobre a cabeça de Paulo, caíram como que escamas dos seus olhos, ele voltou a enxergar. E ele era muito estudado, muito culto, falava muitas línguas. Então ele saiu a pregar o evangelho pelo mundo, no hebraico, no aramaico, no grego, e tinha planos que além de Roma, chegar até a Espanha, pregando para os nossos antepassados, os nossos pais latinos, como os espanhóis. De tal maneira, meus irmãos, que são alguns exemplos do Novo Testamento de que o Cristo ressurreto é verdadeiro, amém? Feche os seus olhos em oração agora, você visitante, ore comigo. Oxalá nós todos fôssemos extrovertidos para crer nesse Cristo e atrevidos para falar dele em qualquer lugar, para realizar a obra de Deus, obra de anunciar o seu amor compassivo, trazendo salvação a este mundo perdido nos seus delitos e pecados, a este mundo que está em grande parte longe de Deus. Enquanto há vida, há esperança. Jesus não voltou ainda, há esperança, sem a qual nós não viveremos. Sem esperança você não viveria 3 minutos. Se você está vivo é porque você tem ainda alguma esperança, mas a esperança maior é eterna, não é só para essa vida. Então venha a Jesus Cristo, venha a Ele agora pela fé. Ele quer ser seu amigo, seu salvador pessoal. Ele quer mostrar o poder da sua ressurreição na sua vida. O mesmo poder da ressurreição, Ele pode perdoar você, transformar você e salvar você. Se você deseja isso, dizer sim para Jesus, repita essa prece que eu vou fazer agora bem rápida. Repita assim lá no fundo do seu coração, não precisa falar em voz alta, mas repita nos seus pensamentos e no sentimento do seu coração. Senhor Jesus, Filho de Deus, Filho do homem, eu creio na Tua palavra. Eu creio que Tu és Deus Filho e eu creio que morreste pelos nossos pecados, foste condenado, mas vencestes o problema do pecado e da morte que toda a humanidade não pode resolver. Tu viestes e resolvestes, e eu creio em Ti, e arrependo dos meus pecados por pensamentos, erro por palavras, erro por atitudes, por ações, transgressões à própria lei de Deus. Portanto, Senhor Jesus, perdoa-me e aceita-me como eu sou, humano, humana, frágil, pecador.